Olhando hoje, eu percebo que empreender é algo que começa desde muito cedo. Eu digo o comportamento, a atitude é empreendedora. Então, quando eu começo a analisar o meu passado, hoje que eu já empreendi, eu percebo que eu sempre fui empreendedor, né? Desde pequeno. Ser empreendedor é uma carreira fácil? Eu recebo muito essa pergunta, mas não tem uma resposta, porque empreender, assim como qualquer outra carreira, é um processo que tem coisas boas, coisas ruins, coisas que são fáceis, coisas que são difíceis, né? Por exemplo, uma pessoa que quer ser médico, é fácil ser médico? É fácil chegar lá? Não. Ele tem que enfrentar todo um processo de faculdade, de 6 anos, residência, etc, etc, para chegar no objetivo de ser médico. Empreender também. Empreender tem o começo, que é muito difícil, em que você não tem muitas vezes suporte financeiro, você não tem conhecimento, você não tem apoio, você só tem dúvidas, né? Medo. Mas o que é a diferença de quando você decide empreender de fato? É que você supera, não é que você não sente medo, você tem medo, você tem insegurança, mas você supera tudo isso e arrisca. É difícil, mas é fácil também. Eu acho que é fácil no sentido de depender só de você querer, né, da sua iniciativa. Então assim, se você quer, se você toma a iniciativa, é fácil. Agora, se você fica realmente pensando só no processo, na dificuldade, aí não vai acontecer. Eu lembro que na época da escola, sem saber, né, eu já estava empreendendo, porque eu já queria liderar a turma, eu já queria organizar projetos, eu já queria estar na frente de iniciativas, e tudo isso é empreender. Empreender não é só abrir um negócio, empreender é uma atitude, é um comportamento. Então, eu percebo que desde muito jovem, desde muito criança mesmo, eu já era empreendedor. Mas quando é que eu comecei de fato a empreender nos negócios? Foi quando eu, depois de ter me formado em jornalismo e comunicação, comecei a trabalhar na área e eu comecei a perceber que aquela rotina, aquele dia a dia de funcionário ou prestador de serviço, não era o que me completava, né? Eu me sentia infeliz trabalhando como funcionário, tendo horário, tendo que cumprir as coisinhas do dia a dia que todo emprego, todo trabalho tem. Então eu fui indo até eu perceber realmente, né, passei alguns anos trabalhando na iniciativa privada como funcionário, até que eu cheguei ao ponto de que realmente eu vi que aquilo não era para mim, que eu não poderia passar 30, 35 anos da minha vida trabalhando, fazendo algo, uma rotina de todo dia que não me completava, que não me fazia feliz, que não me realizava. Então eu decidi que eu tinha que arrumar uma alternativa de vida. E nesse momento eu já tinha um blog, né, um site que eu fazia como hobby. Eu sempre gostei de assistir televisão, então eu comecei num determinado momento a escrever sobre televisão, mas era uma coisa que eu fazia no meu tempo livre, não era um trabalho, algo que eu pensava que um dia ia me trazer uma monetização, um meio de vida, né? Só que quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, isso por volta de 2010, 2011, eu comecei a ver que era um caminho você ter um negócio online. Eu não sabia como ainda, né? Era muito novo, isso tudo era muito novo, a internet ainda era muito nova, né? O empreendedor precisa ter os conhecimentos, habilidades, experiências para empreender? Não necessariamente, mas geralmente o empreendedor que é sozinho, que está começando uma coisa ali sem muito apoio, né, sem sócio, ele costuma empreender numa área que ele já sabe fazer, né, alguma coisa que ele já conhece. Então é aquela dona de casa que faz bolo e de repente ela faz bolo bem feito, todo mundo gosta do bolo, ela tem um start, vou começar a fazer bolo para vender. É um fotógrafo que decide começar a fotografar para fora, uma pessoa que faz bijuteria, enfim, a pessoa tem habilidade em alguma coisa, ela faz bem alguma coisa e ela começa a empreender então naquilo que vai depender exclusivamente da sabedoria, do conhecimento, da habilidade dela. Porque o empreendedor
solitário, ali sozinho, ele geralmente ele não tem como já começar contratando pessoas para fazer determinada função que ele de repente não sabe fazer. Então, nada mais do que normal ele começar por algo que ele sabe e que ele vai poder fazer sozinho, sem necessariamente precisar contar com a ajuda de outras pessoas. Claro, com o passar do tempo, né, o negócio começa a crescer, a pessoa começa a ter a necessidade de ter outros profissionais, outras parcerias, outras pessoas para ajudar em tarefas que de repente, num primeiro momento, no começo, não era necessário, mas depois começa a ser. Então a gente tem a questão contábil, a questão financeira, marketing, recursos humanos, departamento pessoal. Então, toda empresa que cresce, ela começa a ter esse tipo de necessidade de organizar. Então, seja contratando profissionais que vai fazer parte da equipe, né, dos funcionários, dos prestadores daquela empresa, seja você contratando serviços terceirizados dessas áreas. Esse movimento de negócios digitais, de empresas digitais, era muito recente naquela época, né? 12 anos atrás. Eu não imaginava que eu poderia viver, ganhar dinheiro com isso. E foi quando eu comecei a fazer um trabalho freelance para o site O Fuxico, que existe até hoje e é bem sucedido, que eu descobri que o meu hobby, o meu site, poderia ser um negócio. Se deu certo com o Fuxico, também poderia dar com o meu site. Foi aí que eu pensei, vou começar a investir o meu trabalho, a minha força de trabalho no meu site e vamos ver no que dá. Num primeiro momento eu levei em paralelo, né, o meu site eu fazia nos momentos livres, assim que eu tinha, e continuei trabalhando, né, para eu ter o meu salário, o meu rendimento que me sustentava naquela época, e fui levando. E fui vendo que era possível ir fazendo a coisa crescer, mas daquele jeito, compartilhando ali o horário, o tempo que eu tinha, ia demorar muito. Então juntou a minha insatisfação em ser funcionário, e eu falo insatisfação, não é que eu não acho que ser funcionário é ruim, eu acho que é perfil. Eu não tinha o perfil, por exemplo, de ser subordinado, de receber ordem, de cumprir horário, e isso não é ruim. Tem gente que fala, você é um insubordinado, você não tem horário para nada. Isso não é ruim, isso é uma característica. Então não quer dizer que você é melhor ou pior do que um funcionário, ou o empreendedor é melhor do que um funcionário. Não, são características diferentes. E eu percebi que eu tinha essas características, né? Que eu queria ter o meu horário, que eu queria fazer as coisas do meu jeito, que eu não queria ficar recebendo ordem. Foi então que eu percebi que juntando essa insatisfação que eu tinha de ser funcionário, com a possibilidade, né, de vislumbrar essa possibilidade de ter um negócio online que te dá até mais liberdade ainda do que um outro tipo de negócio, que eu poderia empreender e viver do meu negócio, do meu trabalho. Então eu resolvi deixar o meu emprego naquela época, né, isso em final de 2014, para me dedicar 100% ao meu site. Só que, aí tem o porém, né? Mas você vai viver do que se você ainda não tem dinheiro? Se o seu site ainda não rende dinheiro suficiente para você sobreviver, principalmente em São Paulo, né? Onde tudo é caro, o custo de vida é elevado. Então eu resolvi voltar para minha cidade natal naquela época, que é Ouro Fino, né, em 2015, e falei, eu vou ficar um ano, eu coloquei como meta, eu vou ficar um ano em Ouro Fino, trabalhando, dedicando exclusivamente ao meu site, que é o Observatório da TV, e se precisar eu venho para São Paulo fazer alguma coisa, mas não vou ter o custo de moradia, etc., que em Ouro Fino eu não tenho, né, porque a minha família mora lá, esse custo. Muitas pessoas que querem empreender idealizam e acham que empreender é um glamour, né? É uma coisa, eu vou ser dono do meu negócio, eu vou ser chefe, eu vou ser patrão, eu vou mandar. É isso sim, não vou negar que não. Você manda, você é dono, você decide. Mas todo esse poder, né, que vem junto com o empreender, traz muita responsabilidade. Então você tem responsabilidades fiscais, você tem responsabilidade com quem trabalha com você tem responsabilidade com a sociedade, você tem responsabilidade com você mesmo. Então é uma série de coisas que você às vezes não pensa, né? Eu vou empreender, vou ter meu próprio negócio, vou fazer tudo na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Só que não é bem assim. Por mais que o negócio seja seu, você tem que entrar numa roda que é como gira, né, a economia, como giram os negócios. Então você acaba
tendo que dançar conforme a música. Não é exatamente do jeito que você quer. Claro que tem coisas que você vai decidir fazer do seu jeito, mas na maioria das vezes o seu jeito tem que encaixar dentro de um jeito maior, de um contexto maior. Então não é essas mil maravilhas, né? Mas eu acho que quando você empreende, você não quer mais fazer outra coisa, né? Essa é uma, pelo menos para mim, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja empreender. E sem querer, né, imaginando assim, olhando para trás, eu percebo que eu, com um blog que eu criei em 2008, para satisfazer uma necessidade, uma vontade de escrever sobre algo que eu gosto, que é televisão, né, uma espécie de diário do nosso mundo moderno, né, eu criei um negócio que me mudou a minha vida, que me deu uma virada de 180 graus, em todos os sentidos, né, e eu me tornei um empreendedor que eu sempre fui, mas só realizei exatamente em 2015, quando eu deixei o meu emprego e passei a viver do meu negócio. Pensar em fazer um conteúdo para empreendedores, falando da minha experiência e do meu conhecimento no empreendedorismo, foi o que me motivou a começar a produzir esse conteúdo, porque eu nunca encontrei na internet ou em conteúdo audiovisual conteúdos de empreendedorismo que falassem exatamente da experiência do empreendedor, do conhecimento, dos perrengues, das dificuldades, das vitórias, das coisas boas também que o empreendedor conquista ali no dia a dia. Criar esse canal, produzir esse conteúdo, vem com esse objetivo, que é eu falar exatamente daquilo que eu vivi e vivo no dia a dia das minhas experiências como empreendedor.